graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Estamos aqui de pé diante do Senhor, dependendo do Senhor, Pai. Abençoa, Senhor Deus, esse tempo, essa gravação. Abençoa todas as pessoas que forem receber e nos ajude agora, Pai, a fazer este trabalho. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós pedimos que vocês se lembrem de se inscrever, todos que nos acompanham nas redes sociais, porque nós dependemos desse estímulo de vocês. E também depois deem o seu like, né? Gostei ou não gostei. Muito bem, nós estamos hoje encerrando o estudo de Mateus, que é o primeiro evangelho. Estamos começando o Novo Testamento. E lembrando que Mateus escreveu para os judeus, ele vai tratar muito das profecias, porque ele quer provar aos judeus que Jesus é o Messias prometido, o Messias que foi preparado em todo o Antigo Testamento. Então nós estamos já na última parte, no capítulo 21, que já é a entrada triunfal em Jerusalém. O ministério dele se deu quase que todo na Galileia, ao norte, e agora então ele vem para a Judeia, para a festa da Páscoa. É a última semana e a última Páscoa para Jesus também. Então a entrada triunfal que está profetizado lá em Zacarias 9:9, que o Filho do Homem, o Rei, humilde, justo, entraria em Jerusalém montado num jumentinho, filho de jumenta. Estava lá, então, profetizada essa entrada, chegada de Jesus para a última semana do seu ministério aqui na terra. E nessa semana, então, ele vai todos os dias ao templo e chega lá que há a purificação do templo, quando ele expulsa aqueles que estavam comerciando. E ele diz: a minha casa será chamada casa de oração e vocês a têm transformado em covil de ladrões, conforme está em Jeremias 7:11. E também nessas idas ao templo, ele faz muitas curas, muita gente é curada. E os sacerdotes e escribas ficam indignados, porque as crianças começam a cantar Hosana a Jesus. E ele disse: mas isso está profetizado, que as crianças de peito promovem o perfeito louvor. Nesses dias aí, antes da Páscoa, ele pernoita em Betânia, que é bem pertinho de Jerusalém. E passando na figueira, tem aquele caso da figueira que não tinha fruto. Então Jesus amaldiçoa a figueira, diz que ela nunca mais vai dar frutos. E ele diz para os discípulos que se eles crerem, tudo o que eles pedirem, eles receberão. Mesmo o poder que ele teve de secar aquela figueira, eles vão ter poder se crerem e pedirem para Deus. Aí Jesus continua contando as histórias, as parábolas, para ensinar as lições que ele quer passar para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Ele fala da parábola dos 2 filhos. O pai fala: filho, vai para o campo, vai trabalhar. E o filho fala: vou sim, meu pai, mas não vai. O outro filho, ele fala: filho, vai trabalhar. Ele fala: não vou, mas ele vai. Então Jesus fala assim: esses são as meretrizes e os pecadores, os publicanos, que eles não querem, mas eles acabam aceitando antes dos filhos de judeus. Também ele fala da parábola dos lavradores maus. O homem tinha uma vinha, um fazendeiro, e ele arrumou aquela vinha o melhor possível e ele tinha que viajar, então ele arrendou para alguns lavradores. E passou muito tempo, quando ele mandou mensageiros buscar o produto, o dinheiro que eles tinham feito, eles não deram, eles espancaram, eles mataram os mensageiros. E ele então manda o filho
Ele falou assim, agora meus filhos vão respeitar, mas eles matam o filho do fazendeiro. Jesus estava mostrando, contando o que ia acontecer no ministério dele. No capítulo 22, ele conta a parábola das bodas, do banquete, que um rei prepara um grande banquete porque é o casamento do seu filho. Mas quando está tudo pronto, manda os convites e as pessoas não vêm. Cada um deu uma desculpa. Aí o rei então manda que os mensageiros vão em todos os lugares e convide todos que ele achar, bons e maus, para que a sala fique cheia. Jesus mostrando que muitos vão ser convidados e não vão querer ir no banquete, não vão querer a salvação. Então, Jesus continua ensinando, que era o tema de Mateus, ensinando, pregando e curando. Aí vem a questão do tributo. Eles vão perguntar para Jesus, para pegar Jesus numa queda, numa palavra errada. E todo mundo conhece aí quando Jesus pega a moeda e fala, quem que está nessa efígie? É César? Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os saduceus também vêm perguntar para Jesus sobre a ressurreição. Eles não acreditavam em ressurreição e nem em anjos. E eles põem um problema da mulher que casou com os irmãos, lá no céu ela vai ficar com quem? E Jesus diz, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E eles perguntam para Jesus qual é o grande mandamento. E ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Jesus resume todos os mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. Capítulo 23, Jesus critica os fariseus e os saduceus e fala para os discípulos, para aqueles que o estavam acompanhando, para eles ouvirem e aprenderem o que os escribas, os fariseus ensinavam, mas não fizessem o que eles faziam, porque eles falavam, mas eles não praticavam. Aí então Jesus fala de 6 ais. Ai de vocês, escribas e fariseus. 6 ais. Por quê? Vocês são hipócritas, vocês são igual sepulcros caiados. Ai de vocês que são igual serpentes. Ai de vocês que devoram a casa das viúvas, que dão dízimo de coisas mínimas, mas não exercem a justiça nem a caridade. Limpam o exterior do copo, mas não limpam o coração. Então, Jesus vai ensinando sempre. E tem o dia que ele vai entrando em Jerusalém e ele chora sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Jerusalém não entendeu o tempo da visitação. E Jesus então lamenta essa falta de discernimento que os judeus estavam tendo. No capítulo 24 é o sermão profético. Jesus vai falar sobre os tempos. Primeiro ele fala ele vai no Monte das Oliveiras, assentado, ele fala sobre o templo, que eles dizem, olha só que beleza que é o nosso templo. E ele diz assim, não vai ficar pedra sobre pedra. E isso aconteceu no ano 70, quando o templo foi destruído. E ele fala então sobre o princípio das dores. Falsos cristos, guerras, fomes, terremotos. Vocês vão ser odiados, o amor esfriará de quase todos. E vai chegar do tempo que o evangelho vai ser pregado para todo mundo. E aí então vem o fim. E aquele que perseverar será salvo. Jesus fala, vai ser um tempo de grande tribulação, como nunca. E diz que os dias vão ser abreviados, porque senão os escolhidos não suportarão. É o tempo dos falsos cristos, de falsos profetas, prodígios, milagres, para enganar até os escolhidos. É o tempo
que nós temos que estar revestidos de toda a graça para perceber o que vem de Deus e o que não é de Deus. E ele fala da vinda do Filho do Homem. Jesus virá pela segunda vez e haverá sinais no céu. Todo olho vai ver. O céu escurecerá, as estrelas cairão, todos verão Jesus voltando com muita glória, os anjos tocando trombeta e reunindo os escolhidos. Aí Jesus fala da parábola da figueira, da vigilância. Vejam quando aparecem as folhas, é um tempo que está surgindo. Então vocês prestem atenção no que está acontecendo e vigiem. Vocês têm que estar sempre preparados para a segunda vinda. E ele diz que não passará desta geração. Tem muita gente discutindo e falando sobre que passagem é essa. Mas Jesus falou, só o Pai sabe quando vai acontecer isso. O dever hoje é vigiar. Ele disse assim, os dias virão como ladrão, esse dia da segunda vinda. Ele não avisa. Se avisasse, a gente não deixaria o ladrão chegar na nossa casa. Então, a palavra é vigiai. Aí ele conta a parábola do servo bom e do servo mau. O servo bom, que faz aquilo que o seu chefe, o seu senhor manda. Ele alimenta os seus conservos no tempo certo. O servo mau acha que ele está demorando e faz o quê? Começa a espancar, a roubar, a conviver com ébrios. E quando o Senhor chegar, ele vai ser pego fazendo o que não é um erro, fazendo a coisa errada. Aí também, no capítulo 25, Jesus já conta a parábola das 10 virgens. 5 levaram as lâmpadas com um depósito de azeite. E 5 só levaram as lâmpadas. E quando o noivo chegou, aquelas que não estavam com a lâmpada foram ter que comprar e perderam. O noivo chegou, fechou e elas não puderam entrar para as bodas do Cordeiro. E aí Jesus fala também sobre o grande julgamento que vai ter. O Filho do Homem, anjos, o trono, toda a glória. E ele diz assim, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E eu acho muito terrível essa coisa que Jesus fala. Quem que vai ser colocado à direita? Aqueles que fazem a vontade dele. Ele diz assim, eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Eu estava precisando e vocês me acudiram. E eles vão falar, quando? Ele falou, quando vocês fizeram a um pequenino, vocês fizeram para mim. E para os que estavam à esquerda, para os bodes, quando eu estava enfermo, vocês não me acudiram. Eu estava preso, vocês não foram me ver. Então Jesus está mostrando o que os discípulos deviam fazer no amor a Deus e o amor ao próximo. Ele fala assim para os bodes, né? Apartem-se de mim, vocês não têm nada comigo. No capítulo 26, é o plano para tirar a vida de Jesus. Jesus falou para os discípulos, daqui 2 dias é a Páscoa, e vamos preparar a Páscoa. E depois o homem vai ser entregue para ser crucificado, Filho do Homem. Os principais sacerdotes, os anciãos, o sumo sacerdote, eles estavam reunidos para prender Jesus e matar Jesus, só que depois das festas, porque a multidão poderia se revoltar. Nesses dias, então, antes da Páscoa, aí, Jesus é ungido lá em Betânia. Aquela mulher vem com um vaso de alabastro e quebra e põe aquele perfume em Jesus. Alguns apóstolos falam que esse desperdício, Jesus fala, ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. E todo lugar onde foi pregado o evangelho vão lembrar dessa atitude dessa mulher que me ungiu com esse perfume tão valoroso. Aí então há a pacto da traição, Judas vai lá com os sacerdotes e oferece de trair Jesus. E eles oferecem para ele 30 moedas de prata. Os discípulos preparam a Páscoa e na Páscoa o traidor é indicado.
Jesus falou, é aquele que mete o pão comigo, a mão no prato, e é Judas. Aí também tem a ceia do Senhor, Jesus parte o pão, diz, este é o meu corpo, é a nova aliança, este é o meu sangue que será dado por vocês. E depois então, Pedro é avisado. Jesus falou, eu vou ser crucificado. E Pedro falou que não, nós vamos estar com o Senhor o tempo todo. E Jesus disse para Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair. O Pedro não acredita nisso, ele acha que ele daria a vida por Jesus. Dali, eles então cantam um hino e vão para o Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, ali onde eles esmagavam a azeitona, que é um símbolo, Jesus seria esmagado também. Jesus convida Pedro, Tiago e João para orarem e Jesus vai para frente, Jesus faz aquela oração, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas que faça a tua vontade. Quando ele volta, os discípulos, os 3, estão dormindo. E isso acontece 3 vezes. 3 vezes ele ora, aquela oração, e 3 vezes ele chega e eles estão dormindo. Aí se levantam para, ele diz, o inimigo já está chegando. E Judas vem a multidão lá, eles vêm com espada, eles vêm com porretes, os sacerdotes, anciãos, e o Judas chega e beija Jesus. E um discípulo, um apóstolo, corta a orelha do soldado. E Jesus manda, embainha a tua espada. Eu poderia pedir, viriam anjos e anjos me defender, mas eu vim para esta hora, eu vim para morrer no lugar de vocês. Levam Jesus para o Sinédrio, lá estão a parte dos judeus, o sumo sacerdote Caifás, Anás, e os escribas e anciãos, e eles acusam Jesus, porque Jesus diz que é o Filho de Deus, e eles então interrogam Jesus, e é nesse tempo aí que o Pedro está lá com o povo que está acompanhando o processo, e ele nega Jesus 3 vezes, e o galo canta, e ele chora amargamente. E Jesus está ali então, eles cuspiram no rosto de Jesus, deram murros, esbofetearam, e falavam, quem bateu? Você vai adivinhar? E Jesus falou, vocês vão ver o Filho do Homem assentado, vindo sobre as nuvens do céu. Aí os escribas e fariseus falam, é réu de morte, porque isso que ele está falando é blasfêmia. Então, Pedro vai e chora amargamente, e no capítulo 27, Jesus, ao romper do dia, ele é entregue a Pilatos, o Judas se suicida, o dinheiro dele ele joga lá no templo e os sacerdotes pegam aquele dinheiro e vão comprar um terreno que era do oleiro para cemitério de forasteiros, que estava profetizado em Jeremias 19. Aquele lugar ali, campo de sangue, campo de traição. E Jesus então agora é levado a Pilatos, que é o governador, e o Pilatos tinha direito de soltar um condenado. E o povo pede que solte Barrabás. E ele fala, o que eu faço com este homem? Crucifica-o. E eles dizem assim, caia sobre nós o seu sangue, sobre nós e sobre nossos filhos. Então, Pilatos soltou Barrabás e entregou Jesus, açoitou e entregou Jesus aos soldados. E eles levaram Jesus. Lá escarneceram, puseram manto de rei, coroa de espinhos, um caniço na mão direita, depois pegaram o caniço e bateram a cabeça dele. Quando iam saindo para levar para a crucificação, um homem ia passando e eles fizeram que este homem, Simão, o Cirineu, ajudasse carregando a cruz de Jesus. Foram até o Gólgota e lá ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Puseram uma placa, INRI, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, nas 3 línguas. Eles acabaram
confirmando que Jesus era o rei dos judeus. E tem os dois ladrões, um de cada lado. Mateus não fala o que aconteceu com o ladrão. Os dois ali estão zombando de Jesus. A crucificação começa às 12 horas e até às 15 horas, quando Jesus então expira, quando ele entregou o Espírito. Quando diz assim que o véu lá no templo se rasgou de cima para baixo. A terra tremeu e muitos ressuscitaram. Túmulos abriram e eles saíram. E o centurião disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus, por tudo que ele estava vendo. Lá estavam as mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, a mulher de Zebedeu e outras mulheres estavam ali vendo a crucificação. A guarda do sepulcro, os sacerdotes e fariseus pediram que colocasse uma escolta, porque eles vão roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou. Então ali ficou uma escolta, uma pedra grande, selada, e 3 dias eles iam ficar guardando o túmulo de Jesus. E quando chegou então, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria estavam ali. Houve um grande terremoto, a pedra foi removida. E os anjos falaram para elas: ele ressuscitou. Vão falar para os seus discípulos, para os seus amigos, que é para ir para a Galileia. Aí Jesus aparece para as duas e fala para elas que ia encontrá-los na Galileia. Os judeus subornaram os guardas para mentirem que roubaram o corpo de Jesus. Até hoje, os judeus acreditam isso, que o corpo foi roubado, porque eles não acreditam nem em Jesus e nem na ressurreição. Jesus aparece aos discípulos na Galileia, lá no norte, e lá ele dá a grande comissão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus, mostrando para nós a vida de Jesus, o Rei prometido, Messias prometido, o Rei poderoso, o Rei que veio cumprir as profecias e que veio para morrer em nosso lugar. E deu a grande comissão de nós contarmos para os outros essa história tão linda do amor de Deus. Que Deus nos abençoe.